Quando você pensa que as pessoas morrem, quando são atingidas no coração por um tiro de pistola? Não. Quando são assoladas por uma doença incurável? Não. Quando comem um cogumelo venenoso? Também não. É quando elas são esquecidas. 38 anos atrás, em God Valley, morria Rox de Shebeck. Mas não da maneira que achávamos, porque com a morte do pirata lendário, houve um renascimento de uma nova pessoa, Dr. Hiruruki. E eu sei o quão louco isso soa, mas talvez, somente talvez, seja louco o suficiente para ser One Piece. Essa teoria se encaixa em vários aspectos surpreendentes, e quando eu reli os capítulos para pesquisar, eu comecei a ter dúvidas que eu nunca imaginei que eu ia ter. Seria o bom Dr. Hiruruki, na verdade, Rox de Shebeck? Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, essa teoria é muito maluca. Eu prometi pra vocês que eu ia dar a vida, e aqui eu estou dando a vida, porque hoje, nesse canal, na alta cúpula de One Piece, Dr. Hiruruki é secretamente Rox de Shebeck. Então só confia, deixa o like, se inscreve, antes de qualquer coisa, antes de julgar, vem ver o vídeo. Alazito, chama a vinheta. O Dr. Hiruruki sempre foi um dos meus personagens favoritos. Eu sou completamente maluco pelo flashback do Chopper. É pra mim simplesmente uma das melhores histórias escritas dentro e fora da obra. Toda a temática, a circularidade, as emoções e o final trágico, melancólico, mas esperançoso, revelam One Piece em seu ápice. Toda essa alegria, dor e tragédia são impulsionadas pela ação de um único homem, Dr. Hiruruki. Só que, curiosamente, descobrimos até que uma boa quantidade de informações sobre o seu passado. Para começar, o flashback do Chopper se passa 8 anos atrás do presente da história. Ou seja, a gente sabe que o Chopper tem 17 anos, então ele teria por volta de 9 anos de idade durante seu flashback. E durante o capítulo 142, o Dr. Hiruruki conta a história da sua vida de uma maneira levemente disfarçada para o Chopper, logo depois dele resgatar a jovem Rena Kumano. Havia um ladrão no West Blue que tinha uma doença incurável no coração. Ele procurou um doutor que somente confirmou que a sua doença realmente não tinha jeito e ele estava prestes a morrer. Vagando por aí sem rumo, o ladrão acaba se deparando com uma montanha lotada de flores de cerejeira. Emocionado, sentiu que aquela experiência o mudou. De alguém condenado, ele voltou para o doutor com esperanças renovadas. Estupefato, o médico confirmou que agora ele estava curado, 100% livre de uma doença que já o teria condenado. A gente pode interpretar essa história de várias maneiras, mas para mim é bem nítido que tem uma metáfora aí sobre renascimento. Hiruruki era uma pessoa ruim, depois desse milagre teve uma segunda chance para a vida e se tornou uma pessoa boa. A gente não sabe exatamente quando o Dr. Hiruruki passou por isso. O que nós sabemos é que no capítulo 143, ele discute com a Kureha e fala que precisa terminar sua pesquisa, cuja qual ele trabalha já há 30 anos. Agora, se o flashback do Chopper se passa 8 anos atrás e o Dr. Hiruruki passou 30 anos trabalhando nessa pesquisa, faz sentido que ele mudou de vida, deixou de ser uma pessoa ruim, um ladrão ou uma pessoa cruel, há 38 anos no passado. Agora, você lembra que ele era um ladrão no West Blue. Sabe o que aconteceu no West Blue há 38 anos atrás? Pois é, um incidente de God Valley e, segundo Sengoku, a morte de Rox de Shebeck. Vem comigo nessa. No capítulo 957, perante uma sala de marinheiros, o ex-almirante de frota e principal marinheiro sênior, Sengoku, dá uma aula sobre o passado para uma atenta turma de oficiais da marinha. Ele diz que, partindo de Hachinosu, um bando infame liderado por Rox de Shebeck foi formado, comandando Big Mom, Barba Branca, Shiki, o Leão Dourado, e outros nomes como Wang Zi, Capitão John e Silver Axe, todos piratas lendários e renomados, tornando Shebeck um homem mais perigoso e temido de todos os mares. Sengoku o descreve como ambicioso e cruel, obcecado por se tornar o rei do mundo. O governo mundial acobertou muitos incidentes desse bando lendário, provavelmente porque o caminho para se tornar rei do mundo passava pelos tabus do século perdido e do passado secreto protegido por Imu e os Goroseis. E aí, 38 anos atrás, em uma luta onde ele enfrentou Garp e Roger, que aparentemente estavam protegendo escravos e tenryubitos lá em God Valley, Shebeck perdeu sua vida e os piratas Rox foram dissolvidos para sempre. God Valley some do mapa.
e todas as memórias desse incidente foram apagadas da história. Agora, você lembra das últimas palavras do Dr. Hiruruki? Em seus momentos finais, ele descreve como as pessoas só morrem quando são esquecidas. E aí, talvez, somente após a sua marca no mundo ter realmente sido apagada pela censura do governo mundial e o poder da marinha, Rox de Shebeck pôde verdadeiramente morrer. Nós sabemos que o Roger morreu por uma doença incurável. O Barba Branca também estava nas últimas muito por conta de uma doença que ele já carregava há um bom tempo. Então, não seria completamente insano imaginar que o Shebeck poderia ter sobrevivido a God Valley, mas adquirido uma doença letal posteriormente. Ou até mesmo na própria ilha, já que o Jay Garcia Saturno estava presente e o yokai, cujo ele tomava forma em sua transformação demoníaca, é conhecido por amaldiçoar suas vítimas com doenças letais. Hiruruki se descreve no passado como um ladrão, talvez simplificando para o Chopper a completa vida de um pirata sádico que precisou renascer para enxergar um novo caminho. E, estranhamente, mesmo tendo sido um ladrão, ele parece obcecado pela vida pirata. O Hiruruki é a primeira pessoa na obra a explicar a importância de uma Jolly Roger, da bandeira pirata. Alguém que apaixonadamente explica para o jovem Chopper que a bandeira representa um símbolo de fé, um símbolo de que tudo é possível. Para Hiruruki, a bandeira pirata carrega a chave para curar todo mundo, assim como ele mesmo foi curado pelas pétalas das cerejeiras. O doutor diz que literalmente lutará como um pirata e terá fé que ele acredita na sua bandeira. E quando questionado pela Rena enfaixada, ele animadamente revela que o mundo lá fora é gigante, lotado de piratas, e como o Chopper poderia um dia navegar com eles para perceber como seus problemas são pequenos. Ou seja, a impressão que fica é que o Dr. Hiruruki tem uma noção íntima de como é a vida de um pirata, tanto no lado da aventura, liberdade e fé, quanto no lado da dificuldade, perigo, como seus problemas parecem pequenos comparados à sua vida no mar, e como o mundo lá fora é simplesmente gigante. Isso se encaixa com as temáticas gerais da obra, mas não seria insano se fôssemos apresentados ao conceito de pirataria pelo próprio Rox de Shebeck lá no início do mangá? Sem saber absolutamente nada. E por outro lado, lembrando do flashback, não é interessante como o Hiruruki em momento nenhum tem medo do Chopper? Mesmo ele sendo gigantesco, estando completamente ensanguentado, urrando com civis com medo dele, o Hiruruki não tem medo. Ele pode ser simplesmente um médico acima de tudo e realmente arriscar sua vida por um paciente, como também já ter experiência de vida e combate o suficiente para entender que o Chopper naquele estado não era verdadeiramente perigoso. As duas coisas provavelmente são verdades ao mesmo tempo. E a sua motivação para ter mudado de vida parece que ficou bem clara. No capítulo 143, o Hiruruki tem uma dura conversa com a doutora Kureha. Ele tinha acabado de expulsar o Chopper porque sabia que morreria em 3 ou 4 dias. E aí, de maneira bem cruel, a doutora tira com a cara dele, mandando ele ir lá olhar umas cerejeiras de novo para ver se ele se cura. Mas mesmo com esse escárnio, o Hiruruki se mantém determinado. E aí ele fala algo muito importante. Eu era uma pessoa ruim e estava a ponto de morrer, mas eu fui pego por esse milagre. Isso me fez ficar limpo do fundo do meu coração. Esse milagre existe e eu quero ajudar a todos deste país. A reviravolta do Hiruruki é muito interessante. Ele fala com todas as letras que era uma pessoa do mal. O milagre das cerejeiras o curou, e agora que ele renasce como uma pessoa do bem, ele começa a agir como ele acredita que uma pessoa do bem deveria. Ou seja, Hirubeck passa os próximos 30 anos obcecado em ajudar pessoas, em curar quem ele puder, em reproduzir o milagre que viveu para todo um país. É quase como se ele estivesse tentando recuperar o tempo perdido, como se os pecados cometidos por sua vida passada precisassem agora ser purificados pela sua vida presente. Hiruruki vive para que Shebeck seja esquecido para sempre. E de maneira poética, a sua morte está intimamente conectada a esse conceito. Talvez o ápice dramático do flashback sejam as repetidas tentativas do Chopper de se reaproximar do Hiruruki. Uma criança sozinha, perdida, implorando por ajuda, implorando por ser validada pela única pessoa que o mostrou amor. Do outro lado, o doutor precisa lidar com o prospecto da sua morte iminente, enquanto luta contra seus sentimentos para tentar proteger o Chopper da dor de o ver perder a vida
perante seus próprios olhos. É um drama muito intenso que leva o Dr. Hiruruki a ser extremamente cruel com o Chopper, o que acaba levando a nossa Hana a desesperadamente buscar uma cura para uma doença incurável. E por que o Chopper faz isso? Por que ele vai buscar uma cura para uma doença incurável? Porque a bandeira pirata é um símbolo de fé, de liberdade, de que tudo é possível. Porque um ladrão que tinha uma doença incurável no West Blue sobreviveu pelo milagre das cerejeiras. Porque o Dr. Hiruruki o fez acreditar. E aí a maior tragédia de todas. Justamente inspirado por esse simbolismo, na hora de escolher o cogumelo que curaria, que faria um milagre, Chopper vê a caveira, que representa perigo e veneno, mas entende que aquilo é um maravilhoso símbolo pirata, que poderia tornar tudo possível. A inocência do Chopper e a paixão do Hiruruki por piratas acabam fazendo com que ele tome uma receita venenosa. Mas ele não liga. Por mais que a Kureha tenha jogado o erro na cara do Chopper, o ensinando uma valiosa lição, pro Hiruruki, aqui provavelmente era só mais uma guinada poética do destino. Porque se pensarmos juntos, a caveira ali simboliza a história do Shebek e Hiruruki. Alguém fugindo do seu passado pirata, tentando deixar o esquecimento matar as suas memórias. Porém, até o último segundo, sendo perseguido por sua própria essência. Porque no fundo, ele não é só um doutor. Ele também foi Rox de Shebek. Então, nada mais justo que esse legado faça parte dos seus últimos momentos. Depois de beber a sopa de cogumelo venenosa, o Hiruruki sorri, talvez de maneira sutil, já começando a sorrir perante a morte. Só que na real, eu acho que ele também tá super feliz de ter esse reencontro com o Chopper, de ter esse momento alegre, leve, divertido. Tomar uma sopa venenosa não é nada comparado a estar junto com alguém que você ama pela última vez. E aí logo depois ele vê que o seu experimento deu certo, e aí depois de tanto tempo, tudo passou a fazer sentido. Depois de décadas de sofrimento, e o seu fim seria glorioso. Salvaria as pessoas de todo um país, morreria e com esse sacrifício salvaria a si mesmo. O final glorioso e espetacular do doutor se encaixa com um quadro perfeito. Ele brinda uma última vez, confirmando que não vai morrer por nenhum evento físico ou biológico. Segundos antes de explodir, tomando saquê, ele dá um sorriso final. Dr. Hiruruki morre como um D. Porém, ele sempre será lembrado como Dr. Hiruruki. Em sua última cartada, Rox de Shebek garantiu que seu legado cruel fosse enterrado e o seu mais belo propósito fosse herdado. Porque alguns quadros depois, Chopper em prantos agita a bandeira pirata, pedindo abrigo e estudo para a doutora Kureha. Ele não sabe ainda, mas esse momento seria definitivo para que ele se tornasse um médico do futuro rei dos piratas. É fascinante imaginar que esses dois personagens têm tantos paralelos interessantes. A gente só tem silhuetas do Shebek, alguns dizem que é porque o cabelo dele é muito parecido com o Hiruruki, e isso acabaria revelando a identidade dos dois. E se você reparar, ele também tem calças que parecem que levam ali umas pedras no padrão, né? O que poderia ser mais uma zoeira do Oda com o nome Rox. O capítulo 145, quando o doutor morre, se chama Carregando a Vontade, né? Herdando a Vontade. E é nítido o paralelo à vontade herdada e aos D na morte do Hiruruki. Claro, não seria a primeira vez que descobriríamos um D retroativo na história. Mais recente, o professor Clover morreu em Ohara, e aí só depois, né, centenas de capítulos depois, a gente descobriu que o nome dele era Clow D. Clover. O próprio Roger, né, o Law, tem vários exemplos disso. E Drum é uma ilha rodeada de mistérios gigantes para um arco tão cedo na história. A primeira vez que ouvimos sobre o clã dos D é lá no capítulo 100, saindo diretamente da boca da doutora Kureha, que vira pro Dalton e fala: "Você já ouviu sobre a vontade dos D?" E existe mais um personagem vital que tem uma conexão a Hiruruki e Shebek ao mesmo tempo: Marshall D. Teach. Nós sabemos que no capítulo 130, o Dalton confirma que poucos dias antes dos Chapéus de Palha chegarem na Ilha de Inverno, alguns piratas com poderes estranhos apareceram e destruíram completamente o lugar. Depois disso, ficou claro que era de fato o Barba Negra. Mas por que Drum? Bom, a gente sabe que o Barba Negra é completamente obcecado pelo Shebek.
Assim como o pirata raiz, ele também quer ser rei do mundo. O nome do seu navio se chama Sabre de Shebeck. Então, em mais um motivo oculto do personagem, que é já naturalmente bem misterioso, talvez ele estivesse em Drum, porque com o seu background de pesquisa, com as décadas trabalhando sob a tutela do Barba Branca, com tudo que ele já descobriu no mar, talvez ele tenha descoberto que o último paradeiro de Shebeck, na verdade, era a ilha de Drum. E lá, claro, teríamos secretamente o túmulo final do maior pirata que já viveu. Isso soa como uma aventura pirata incrível e alguém sonhador como Barba Negra e obcecado pelo Shebeck provavelmente embarcaria nessa aventura. Porém, chegando lá e descobrindo apenas uma cidade que nunca nem ouviu falar em Shebeck, ele provavelmente ficou revoltado e aí destruiu tudo com ódio para ganhar ainda mais notoriedade como pirata. Outra coisa curiosa, mas que pode não ser nada a ver, né? Mais curiosa. Drum significa tambor em inglês. Será que o Shebeck estava de alguma maneira em busca dos tambores da libertação ou algum símbolo disso para viver a sua nova vida? Nós sabemos que o Chopper tem a Hito no Mi, que de certa maneira é a mesma fruta do Luffy. Então é interessante como todos esses elementos curiosos rodeiam a ilha de Drum sem muita explicação até hoje. A própria questão das cerejeiras, né? As cerejeiras que o Hiruruki viu, a gente sabe que tem aquela cena icônica do Barba Branca e do Roger conversando sobre as cerejeiras. Será que existe algum local sagrado que a gente não saiba ainda que realmente tem esse poder e talvez até o Roger tenha tentado ir lá? Ou foi só um detalhe curioso de uma cena bela do anime do mangá? Falando em curiosidade, o Hiruruki morre no capítulo 145 e no capítulo 1145 o Oda mostrou um flashback do Shebeck quase matando um Loki criança. Então, no 145, ele literalmente pede para que não machuquem seu filho Chopper. 1000 capítulos depois, 30 anos de história e tudo pode mudar. Dessa vez, ele está machucando o filho de alguém. Eu sei que é insano, mas eu ia achar muito hype se a temática final do Shebeck fosse sobre como as pessoas só morrem quando são esquecidas. Justamente por ser o pirata mais famoso de todos os tempos e também ter sido esquecido. E sobre a idade, né, deixando a timeline bem nítida, vale falar o quê? Se o Hiruruki fosse o Shebeck, para fazer sentido, ele teria que ter ali entre 30 e 35 anos de idade, lá na época do incidente de God Valley. Se ele tivesse 45, 50, aí já fica um pouquinho mais complicado. Mas ali entre 30 e 40 é até bem ok. Adicionando 30 anos, você chega num topo ali de 65. E o Hiruruki parece um pouco mais jovem, ele parece ali por volta de 50, mas considerando que em Drum a Doutora Kureha tem literalmente mais de 140 anos de idade, eu acho que essas questões assim de aparência podem ficar um pouco obscuras de propósito e acaba que fica completamente plausível ser a idade do Dr. Hiruruki. Então, galera, esse foi o vídeo. Não deixe de deixar o like, se inscrever, comentem o que você achou, se é completamente insano. Eu acho que tem vários paralelos que dá pra levar a sério sim, que são curiosos sim, mas só para deixar bem claro, é um salto absurdo de lógica e tem que botar aí no mínimo 1.5 cachimbos de 3. 3 cachimbos o máximo zoado, um cachimbo praticamente canon, eu boto 1.75. É fumated, no entanto, existe um mundo. Comenta aí, galera, deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo. Alanzito, você é o craque da edição, muito obrigado como sempre e beijo, queijo e valeu, galera. Pode palha secreto? Na moral, tô convencido que tralaleiro, tralalá. E que Dr. Hiruruki bombardilo, crocodilo. E como é que é? Baleirina caputina, mimimi, mamamã, urubini, flamenguini. Galera, é isso aí, Dr. Hororek, Dr. Derek, Shebeck, Hiruruki. 15 de abril, 2 semanas certinho depois do 1º de abril. Isso quer dizer alguma coisa? Nada. Agora, capítulo 145 e 1145, 1000 capítulos de distância, Oda, gênio! Aí, galera, vai começar os playoffs, hein? Hoje tem play-in. E quinta também tem play-in, né? E sábado tem playoff. Let's go! Vamos, Leicão!